Meus pais me fizeram pagar aluguel e depois me expulsaram para que meu irmão, o filho favorito, pudesse se mudar. Então cortei contato, mas agora eles querem o dinheiro da minha herança que meus avós deixaram para mim. Parte 3. Antes de começar o vídeo, peço que me ajudem a alcançar a meta de 4.000 seguidores. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o seu gostei e compartilhem o vídeo, pois isso vai me ajudar bastante. E meu pai, com uma voz zangada e triste, começou a me criticar, dizendo que eu era a pior filha de todas, porque os abandonei em seu momento de necessidade e não os ajudei financeiramente quando podia ter ajudado. Eles estavam, na verdade, na casa dos meus avós para pedir dinheiro, porque depois que parei de pagar aluguel, estavam tendo dificuldades para pagar a hipoteca. Agora estão tentando me fazer sentir uma idiota, dizendo que família é tudo e que eu os abandonei. Atualização. Obrigada a todos que comentaram. Na postagem original, compreendi a minha situação naquela casa e concordei com vocês. Eu realmente acredito que minha família foi cruel comigo e que minha decisão de deixá-los foi correta. Vou continuar de onde parei. Meus pais tinham ido à casa dos meus avós implorar por dinheiro para pagar a hipoteca. Meus avós estavam dispostos a ouvi-los, mas decidiram não ajudar depois de verem meus pais me culpando por tudo. Quando meu pai me chamou de pior filha de todas, meu avô perdeu a paciência e respondeu na mesma moeda. Ele disse ao meu pai que ele tinha sido um péssimo pai para mim desde a infância, porque esperava demais de mim. Meu avô continuou e deixou claro como todos em nossa família estendida tinham pena de mim por causa de como fui tratada quando criança. Meus pais tentaram argumentar, mas logo foram silenciados quando foram lembrados de como me expulsaram de casa para trazer de volta o filho bom para nada Brad. De alguma forma, ele não era um fardo para eles, mas eu era. Meu avô então deu a notícia para os dois. Ele disse que ao longo dos anos, me viu crescer e se tornar uma pessoa maravilhosa, e por isso decidiu me dar a parte dos meus pais na herança. Os queixos dos meus pais caíram no chão nesse momento. Ao perceber que não tinham outra opção, começaram a derramar lágrimas de crocodilo e tentaram convencer minha avó a devolver a parte deles. Ela os lembrou de que o karma os atingiu em cheio pelo que fizeram comigo e que ela não tinha arrependimentos. Meus pais começaram a implorar para que eu convencesse meus avós, mas em nenhum momento pediram desculpas pelos comentários maldosos que fizeram. Eles esperavam que eu os tratasse bem só porque éramos família. Como sempre fui uma pessoa bastante dócil, esperavam que eu fosse gentil com eles, mas ao ver o quanto meus avós estavam lutando por mim, criei coragem e deixei claro que eles não mereciam uma filha como eu. Talvez eles pudessem esperar ajuda do filho de ouro, cuja vida eles escolheram destruir. Eles ficaram extremamente quietos de repente, e então começaram a gritar comigo, me chamando de nomes e desejando que eu nunca tivesse nascido. Meus avós já estavam fartos e pediram para eles irem embora antes que chamassem a polícia. Meus pais saíram furiosos. Comecei a chorar e agradeci profusamente aos meus avós por serem meus verdadeiros pais, e disse que não queria o dinheiro deles, depois de tudo que fizeram por mim. Eles me consolaram e me disseram que já tinham tomado essa decisão há muito tempo, quando viram o quão egoístas meus pais eram. Eles também haviam guardado algum dinheiro para Brad, afinal, ele era neto deles. Mas de jeito nenhum qualquer parte desse dinheiro poderia ser acessada pelos meus pais. Eles me pediram para não me preocupar muito com tudo isso e para focar no meu futuro, o que eu fiz. Como mencionei antes, me inscrevi em algumas faculdades e felizmente fui aceita na melhor delas. Decidi pedir um empréstimo estudantil, mas depois de debater com meus avós, percebi que eles eram extremamente ricos e insistiram em pagar minha mensalidade, o que, depois de alguma hesitação, eu aceitei. Eu ia me mudar em um mês, quando o período letivo começasse. Sobre meus pais e Brad, eu não tinha ouvido falar deles até agora e estava feliz que as coisas estivessem funcionando assim, porque era a primeira vez que eu me sentia totalmente confiante em mim mesma. Fiquei feliz por ter cortado contato com eles porque não importa quem seja, pessoas tóxicas tornam sua vida miserável. Atualização 2. Achei que o drama tivesse acabado, mas estava completamente enganada nessa suposição. Desde a última atualização, que foi há uma semana, eu não tinha realmente ouvido nada da minha família até que um dia recebi um e-mail de Brad. Ele mencionou no e-mail que não tinha meu número e queria me encontrar uma vez para conversar. A princípio fiquei um pouco hesitante porque honestamente nunca tivemos uma relação, mas depois afastei minhas preocupações e me lembrei de que tinha meus avós comigo. Respondi ao e-mail positivamente e decidimos nos encontrar para almoçar em um café local. Eu tinha chegado ao local para encontrar Brad e estava pensando na minha decisão de vê-lo.
Fiquei com medo e estava prestes a sair quando ele apareceu. Ele estava com uma aparência bastante cansada e tinha deixado a barba crescer. Estava claro que ele não estava bem. Os primeiros minutos foram um pouco estranhos, mas decidi iniciar a conversa. Então ele começou a falar e, nossa, ouvi algumas novidades. Ele me contou que a casa estava um caos desde que nossos pais descobriram que não íamos receber nada dos nossos avós. Nos primeiros dias a culpa era minha, e depois eles começaram a brigar entre si. Parte 4 no perfil.